Boa tarde. Cá estou mais uma vez para dar continuidade à aula anterior, na qual nós pretendíamos calcular alguns parâmetros referentes à partida direta do motor. Então, esta aula é do curso de Eletricidade Eletrônica Industrial, nível CV5, o módulo Planificar, Implementar e Manter quadros ou painéis de comando de motores com contactores relés eletrônicos. Ok? Então, tínhamos duas tarefas aqui. A primeira tarefa pretende saber quais são as características ou como dimensionar os condutores. Lembrar, em primeiro lugar, que numa partida direta, okay, o motor logo atinge a sua potência máxima, visto que fica ligado diretamente à rede, daí o nome partida direta. Com isso temos que saber como dimensionar o relé térmico, o contactor, assim como os fusíveis. E nesta tarefa, particularmente, ainda estamos na esfera dos condutores. Okay? Então, o exercício aqui diz: necessita escolher o condutor para alimentar o motor trifásico de 30 CV, que é a potência. Lembro-me que alguns estudantes colocaram a dúvida de não encontrar a potência nesta tarefa. A tensão de linha 440, o rendimento do motor 85%, fator de potência 0,86, e esse motor está a 50 metros do gerador que o alimenta. Então, admite-se uma queda de tensão de 4%. Ok. Primeira coisa, temos que saber extrair os dados. Conforme vem aqui, já extraí os dados, ok? E vou recorrer à fórmula. Esta fórmula, a única coisa que devo explicar é que sabemos que a potência ela é medida em watts, mas podemos encontrar em CVs, cavalo-vapor ou HP. Então, nessas condições, nós vamos pegar o valor, no caso aqui é cavalo-vapor, logo tem que pegar esse cavalo-vapor, multiplicar por 736 para encontrar o seu equivalente em watts. Então, razão pela qual o que falta aqui é simplesmente pegar os valores que o exercício nos fornece e aplicarmos aqui. 30 vezes 736, raiz de 3, tensão de linha, fator de potência e o rendimento. E dividindo isto, aqui posso recorrer à máquina, só para só para ser um pouco mais rápido. Vou colocar aqui 30 vezes 736. Então, essa multiplicação vai dar este valor. Este valor nós queremos dividir por raiz de 3 vezes 440 vezes 0,86 vezes 0,85. Então, com isso nós vamos ter a corrente igual a 39,63 amperes. Então, essa é a corrente nominal para este exercício, 39,63 amperes. Então, conhecendo agora o valor desta corrente nominal, já podemos achar a secção do motor. Com isso, vamos dizer este valor, vou pegar logo essa expressão aqui e colocar aqui. Raiz de 3, a corrente que nós encontramos foi esta aqui. Logo posso copiar e substituir aqui. E ainda nos dizem que a distância é de 50 metros. Então, se a distância já está em metros, não há problema, vou logo colocar aqui. E na sequência,
nós vamos multiplicar por 56, que é uma constante, tendo em conta o condutor de cobre. É verdade que esse valor, às vezes, podemos encontrar 58, né? Agora, a queda de tensão aqui diz-se 0,4%. 4% é 0, aqui vou multiplicar por 0,04 do que é da tensão de linha, ok? Vezes 440. Então, daqui o passo é o mesmo, simplesmente pegar esse valor e dividir aqui. Com isso nós vamos ter raiz de 3 que multiplica por 39,63 e multiplica por 50. O resultado de toda esta multiplicação deve dividir por 56 vezes 0,04 vezes 440, assim. Então, achando aqui, quer dizer que a secção do condutor, no mínimo, tem que ser igual a este valor, 3,48 milímetros quadrados. 3,48 milímetros quadrados. Então, esse é o valor mínimo de secção para atender esta situação. Às vezes nós podemos calcular, por exemplo, aqui encontramos 3,48 milímetros quadrados, mas esta secção não é comercial. Recorrendo aqui à tabela dos condutores nesse material, um dos condutores, é necessário um condutor de secção 4 milímetros quadrados. E assim seria a resolução deste exercício. Então, aqui na tarefa número 2, ok? A situação é um pouco diferente em relação à tarefa número 1. Mas também, se pedissem para calcular ou dimensionar os condutores, usaremos o mesmo princípio usado na tarefa 1. Só que este particularmente vai cingir no dimensionamento do fusível, contactor, relé térmico, ok? Então, que são os elementos desta partida direta. Então, conforme havia dito, sempre é bom saber, temos que saber extrair os dados. Então, a potência do motor neste exercício é de 45 HP, a tensão de linha 380 volts, a frequência da rede 50 Hz, a relação da corrente de partida e corrente nominal, o fator multiplicativo é igual a 8. Isso quer dizer que a corrente de partida deste motor fica 8 vezes maior que a corrente nominal. Isso já havíamos dito que a corrente na partida direta é elevada, ok? E esse é o tempo do regime do próprio motor. Então, para a escolha do fusível, temos que obedecer, ok, essas três condições. Primeiro, temos que saber qual é o valor da corrente de partida máxima, ou corrente nominal do motor. Então, para isso, nós recorremos desta forma. A corrente nominal, que é a corrente de partida do motor, vai ser igual a... Já sabemos qual é o valor desta divisão aqui, é 8. Então, aqui simplesmente vou colocar 8. E a corrente nominal é igual a 50 amperes, como vem aqui no exercício. Então, assim sendo, quer dizer que este motor na partida vai atingir este valor de 400 amperes. Mas nós precisamos também garantir que, lembrar aqui o seguinte, que o fusível não está para proteger a instalação, mas está para proteger o comando em si, ok? Então, por isso, aqui no número 2, nós já vamos dizer, ok, se a corrente de partida
do motor, neste caso é de 400 amperes, então a corrente do fusível, ok, deve ser maior que esta relação. Mas aqui, mais uma vez, aqui estaremos a dizer fusível para proteger toda a instalação. Aqui estamos a falar do fusível simplesmente para proteger o comando. Então, geralmente recomenda-se valores, quer dizer, acrescermos valores acima de 15% para cima, pode ser 15, 20, 25, 30 por aí. Então, neste momento eu vou optar por acrescentar mais 20% daquilo que é a corrente nominal. Então, nessas condições vou ter 1,2 vezes os 50. Então, isto vai nos dar algo como 60 amperes. Então, quer dizer que o fusível para proteger este comando, no mínimo, tem que ser maior ou igual a 60 amperes. Com isso, tem que ir na curva do próprio fusível. Aqui levei a curva de um fusível do tipo D, que é o comum usado nessas tarefas. Então, simplesmente nos dizem que este fusível, quer dizer, em termos, olhando para esse catálogo, nós temos aqui o valor máximo em 63 amperes. Então, se é 7, mais ou menos, nós teríamos algo como, ok, o tempo de assentamento ou do regime do próprio motor é este, e a corrente estaria nessas condições. Então, quer dizer que para essa situação, nós vamos optar por um fusível de 63 amperes, ok? Lembrar mais uma vez que, ok, este é o valor do fusível, ok? A corrente do fusível escolhido vai ser igual a 63 amperes. E lembrar que esse fusível simplesmente protege o comando, não a instalação em si. Agora, um terceiro parâmetro a ter em conta aqui é o seguinte, é que a corrente do fusível tem que ser menor ou igual, tem que satisfazer essas duas condições. Primeiro, deve ser menor ou igual à corrente do contactor e, ao mesmo tempo, menor ou igual que a corrente do relé térmico, ok? Então, vamos ver quais são os valores dos mínimos dos contactor, ou do contactor, assim como do relé térmico. Então, neste espaço, quero agora calcular o valor para a corrente. Lembrar que sempre neste tipo de exercício vamos recorrer àquilo que são as normas. Então, aqui é o campo referente ao cálculo da corrente no contactor. Então, diz-se que a corrente do contactor tem que ser igual a 1,5 vezes a corrente nominal do motor. Então, nessas condições, simplesmente vou levar esta fórmula e colocar aqui o seguinte, que a corrente deve ser nominal do motor. Então, aqui no contactor vamos usar a mesma fórmula, 1,5 vezes a corrente nominal do motor, que é essa de 50. Então aqui vou pegar 1,5 e multiplicar por 50 amperes. Então isso bem feito vai dar algo como 1,5 vezes 50. Isso vai dar algo como 75 amperes. Então essa vai ser a corrente, 75 amperes, vai ser a corrente nominal, não é? Para o contactor, o valor de Q1. E quando chega aqui nós temos que ir para o catálogo, né? Ver qual é o contactor que reúne essas características. Por exemplo, aqui eu tenho o catálogo dos contactores da Schneider. Então, aqui diz que é para motores até 37 kW,
a tensão de 400 volts. Então, nós calculamos ali a corrente e encontramos 75. Então, significa que para aquele exercício, por causa das características neste caso, nós recorreríamos a este aqui, ok? Então, aqui nós temos os valores das potências, das tensões, desculpa. Aqui nós temos o valor das tensões, 300 a 220 a 320 monofásico, 380 a 400 volts, ok? E no caso, não se fala-se de 440. Então, a potência do motor seria esta aqui e para tal nós recorreríamos a este aqui, porque a própria potência do motor, ok? Aqui vem em kWh, então simplesmente se nós quisermos saber qual é o valor da potência do motor que nós temos ali, dissemos, vamos dizer, 45 vezes 746, porque aqui este motor está em HP. Então isto vai nos dar este valor, dividindo por 1000 para já estar em quilowatts. Então vamos ter algo como 33 kW. Então venho aqui nessa secção 400 volts, então vou procurar onde tem valor acima de 33. Então significa que este em termos de potência enquadra-se, mas há aqui também ver o valor da corrente. Nós dissemos que a corrente no nosso motor seria de 75, então o ideal para este exercício seria este contactor aqui, ok? Seria um contactor AC, com essa característica, potência e corrente nominal em 80, ok? Então é assim como nós poderíamos determinar o valor ou podemos escolher o melhor contactor para este exercício. Então, também pede-se para a questão do relé térmico. No relé térmico, não fugiremos da regra. Diz que a corrente nominal do relé térmico deve ser igual a 1,25 se a temperatura for igual a 40 graus Celsius. É sempre bom trabalhar com valores um pouco elevados para termos assim boa proteção. Então, nessas condições, nós pegaremos esta expressão e colocaremos aqui, vezes 50 amperes. Então, 1,25 vezes 50, isso há de nos dar algo como 1,25 vezes 50, isso vai nos dar algo como 62,5, ok? 62,5 amperes. Então quer dizer que o relé térmico também tem que ser nessa faixa de corrente. Já havia feito menção ao tipo de contactor naquele catálogo, é só na verdade procurar o valor a especificação do relé térmico para o disjuntor que mostrei no catálogo anterior. Então, esta seria a última parte deste exercício. Mas aqui lembrei-me que dissemos que para o fusível tinha que se obedecer essas questões. Então, nós dissemos que o fusível escolhido seria de 63 amperes, mas também temos que ver se esse valor escolhido obedece esses critérios ou não. Então, disse que a corrente do fusível deve ser menor ou igual à corrente do contactor. E nós temos que para o contactor o valor será de 75. Então, quer dizer que está dentro, pelo menos essa condição é satisfeita. Também disse que esse valor tem que ser menor ou igual à corrente máxima do relé térmico. Então, também vimos que no relé térmico o valor mínimo será de 62,5 amperes.
Então, analisando, quer dizer que nós temos que encontrar um relé térmico, ok? A partir de 63 para cima, ok? Para poder responder, ou seja, nós temos que encontrar um relé térmico, não é? Com valor igual ou acima de 63 amperes. Sim. Cálculos similares faremos para uma partida estrela triângulo. E muito obrigado pela atenção dispensada.